Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou falar hoje sobre um estágio que eu fiz no Supremo Tribunal Federal na área de revisão de texto. Como foi estagiar no Supremo Tribunal Federal nessa área? Eu apliquei para o processo seletivo, acho que foi entre 2009 e 2010, pessoal. Não tenho certeza agora, eu não vou procurar a data. E eu permaneci lá um ano e alguns meses. Foi isso? Foi. Acho que um ano e alguns meses. E ia mesmo ao Supremo Tribunal Federal, então o estágio ocorria lá, só que num dos anexos do Supremo, o anexo 2, parece. E os textos que nós revisávamos, né, na verdade, essa era uma sessão de revisão e de padronização que tinha relação com outro departamento lá, que acho que era o departamento de impressão das revistas científicas, aliás, desculpa, das revistas de jurisprudência e de memórias jurisprudenciais dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, às vezes, as publicações tinham acórdãos, tinham, né, textos jurídicos. E foi uma experiência interessante estagiar lá esse período. Parecia um pouco o sistema de. Eu me sentia como trabalhando numa. Tinha todo aquele processo, nós éramos um grupo de revisores, praticamente todo mundo da área de letras. Tinha uma pessoa lá que trabalhava com diagramação, duas na verdade, mas elas eram de. Uma era da área de design gráfico e a outra também. Mas todo mundo, os revisores em si, todos eles eram da área de letras. E alguns dos materiais que eram publicados, era muito interessante isso, porque os ministros, alguns deles, não deixavam, por exemplo, algumas revistas tinham um padrão de formatação, de publicação, então o padrão visual do texto, do que poderia ser em itálico, o que não poderia, o que poderia ser marcado em negrito, todas essas coisas. E tinha um ministro especificamente que não aceitava, né, eu acho que o ego dele é tão elevado, ele não aceitava, eu não vou falar o nome dele aqui, mas enfim, ele não aceitava que os textos dele fossem marcados pelo padrão da revista. Então, a revista era publicada e tinha todos os outros textos dos outros ministros tinham um padrão e o texto dele era o único texto que não seguia esse padrão porque ele simplesmente não aceitava e não queria. Então, assim, né? Achei interessante o período que eu trabalhei lá por causa dessas questões. E o serviço que eu fazia, né, eu era estagiário lá praticamente. E eu apliquei para esse processo seletivo com uma amiga na época. Eu trabalhava com ela dando aula particular em alguns lugares, algumas escolas de reforço em Brasília. E ela falou: Anderson, tem essa vaga, né? E ela aplicou e ela, né, falou: aplica também. E aí nós dois fomos aprovados. Interessante, né? E só que ela trabalhava um período lá, eu trabalhava o outro período. E na época era até bom, o valor era até bom que eles pagavam 700, 800 reais. Eu tinha que ir 20 horas por semana. Eu aprendi muito nesse período lá. A gente não, a gente tinha certa limitação para intervir nos textos, então era mais uma checagem de ortografia, vamos dizer assim, de gramática. Mas a gente não podia, né, não tinha tanta interação com os autores, com o texto. A gente tinha que fazer, como é o nome disso exatamente na área de jornalismo? Eu percebi lá ainda um ranço porque era um local relacionado com publicação de obras, né? Então tinha esse ranço aí do jornalismo, de ficar batendo prova, né, depois que o material era impresso,
impresso não, depois que ele estava quase pronto para impressão, eles imprimiam umas cópias e ficava um revisor com uma dessas cópias e o outro revisor com outra dessas cópias. E a gente ficava um para o outro verificando, por exemplo, tinha que falar a inicial da primeira e da última linha de cada folha, para ver se estava tudo certinho, entendeu? Não sei se deu para entender aí, não, mas isso vem dessa coisa de publicação, do jornalismo, né? A gente, se eu não me engano, pessoal, porque tem muito tempo, mas se eu não me engano, a gente usava sim aquelas, aqueles padrões de revisão, aquela simbologia. Eu tenho até um áudio aqui no canal que eu falo que eu acho isso desnecessário e que isso vem de um ranço do jornalismo, né? Mas mas eu tenho uma questão aí. Para trabalho em equipe, eu acho isso positivo, porque isso gera um padrão para essas alterações no texto, né? E principalmente para quem trabalha, né, com um grupo de revisores numa empresa, aí sim. Agora, para quem trabalha individualmente, né, essa simbologia ela funciona ali, né, por uma questão técnica, por uma questão também desses acordos entre os revisores ali na corporação, né? Mas para quem trabalha sozinho, como eu, por exemplo, eu não vejo necessidade de uso desses símbolos, até porque a minha revisão, por meio dela, eu interajo com o meu cliente. Então, eu não vou ficar colocando aquela simbologia toda no texto. Eu acho desnecessário. E o cliente não tem de saber isso, e a gente não tem obrigação de informar ele essa simbologia, muito menos eles de saber, né? Até porque o cliente, quando manda o texto, ele não quer ter tanto trabalho. Então, a gente não tem que ficar mandando aquelas simbologias de revisão de texto para cliente nenhum, né? E eu o texto, pessoal, uma coisa que eu aprendi lá, o texto passava por vários revisores e às vezes as publicações ocorria, era normal, né? Que poderia haver algum problema depois da publicação, né? Então, às vezes havia uma outra edição de alguma outra obra, a gente tinha que revisar isso novamente. E olha que éramos um grupo de revisores, a gente trabalhava pra caramba. O pessoal lá trabalhava, pessoal, muito. Muito mesmo, fazer a hora extra, principalmente para poder fechar a publicação. Então, os meus colegas lá, eles eram funcionários públicos, mas eu bato palma para todo mundo de lá, porque era muito trabalho, eu trabalhava pra caramba, todo mundo. Eu, inclusive, como estagiário, né? A gente tinha de vez em quando um tempo ali de interação, mas era mais na hora do almoço, sabe? E, e às vezes tinha um período de descanso, porque quem trabalha com revisão, a gente não pode ficar tanto tempo revisando, né? Porque isso vicia o olhar. E eu eu tive um treinamento lá no início, nos primeiros meses que eu cheguei lá, eles me ensinaram muitas coisas, me explicaram muitas coisas. Então foi realmente um período de aprendizagem. Eu não cheguei lá e me jogaram lá, não. Eles explicaram, a gente conversava sobre as publicações, sobre as revistas, sobre o que poderia ser feito, dava exemplos do que poderia ser alterado, imprimiram alguns manuais me explicando algumas coisas sobre como eles trabalhavam. E eu internalizei isso e fui fazendo. Começaram me dando pouco trabalho, né, porque eu não tinha tanto conhecimento, e aí depois foi aumentando, né? E aí eu fui aprendendo muita coisa com eles. Mas uma equipe maravilhosa que contribuiu muito para a minha formação. Eu acho que a minha carreira como revisor de texto, ela meio que surgiu, vamos dizer assim, no Supremo Tribunal Federal com o pessoal maravilhoso dessa equipe. Depois de lá, eu as portas se abriram para mim em outros lugares, né? Eu inclusive me tornei uma pequena empresa, consegui alguns contratos com as Nações Unidas, Organização das Nações Unidas, por exemplo, e com vários órgãos públicos no Brasil inteiro. Inclusive, pessoal, eu estou desenvolvendo um curso sobre revisão de texto, segredos da prática, ofício de revisão de texto. E eu explico para vocês, por meio do curso, todo esse meu percurso. E eu falo, inclusive, sobre como conseguir licitação, como trabalhar para o governo. O pessoal que quer ser revisor é uma grande fonte
de dinheiro. Eu não trabalho com isso hoje, eu não gosto de prestar serviço para o governo, para dizer a verdade. Eu acho muito. Me desgasta demais, né? Eu vou contar para vocês umas experiências depois que eu tive, prestando serviço para o governo. Algumas não foram muito positivas, eles demoram para pagar e eles te exploram bastante. E eu não acho que isso é certo. Eu acho que você não tem que ser explorado por ninguém. Eu acho que assim, você oferece algo, você faz até o limite do que você ofereceu, e essa coisa no Brasil do povo ficar esperando, sempre que você dá a mão, o povo quer a perna, isso daí pra mim não existe não, sabe? Você paga, né, é pago pelo serviço e acabou. É assim que funciona. Ainda mais, né, no serviço público. E você ficar recebendo ordens de funcionários públicos, né? Só que eles já têm o deles lá garantido. Eles são ditos estáveis, né? E aí eles abusam da sua boa vontade, né? Então eu não tive experiência muito positiva com esse pessoal, não, trabalhando com eles. Pode ser que vocês tenham. Então, por meio do curso, eu explico isso. Eu ainda não terminei o curso e assim que eu terminar, eu vou deixar aqui disponível. Pessoal, um abraço para vocês e sejam bem-vindos ao meu canal. Se inscrevam no meu canal aí. Eu faço vídeos sobre um monte de coisa, pessoal. Bem aleatório o canal. Esse é meu perfil. E eu espero que vocês gostem. Tchau, tchau.